Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria. Iniciando este incrível oráculo semanal do dia 27 de novembro até 3 de dezembro. Vejamos, última semana para os últimos episódios de 2023. Eu estava aqui olhando para entrar 11h11, eu olhei no relógio 11h08. Agora já estou aqui, já passou. Vamos avisar que estamos online, que estamos aqui. E é o seguinte, hoje vamos falar sobre esta lua cheia que inicia hoje, dia 27 de novembro, na qualidade de Gêmeos. Então, muito bem, vamos pegar essa qualidade aqui e abrir essa frequência para a gente entender muito bem como é que a gente vai trabalhar este processo durante os próximos 15 dias, que são ativações muito peculiares na nossa frequência emocional, mas para chegar realmente nesse emocional, tem todo um caminho. Primeira coisa, dia, Fábio, dia, Ana. Então, quem está regendo essa frequência de Gêmeos é o grau 4, aonde inicia então essa fase de transbordar dessa frequência emocional que gera uma interferência naquilo que a gente estava de alguma forma encaminhando. Porque o grau 4 de Gêmeos, ele vai falar de uma hiperintelectualização, de uma hiperpercepção racional das coisas. Então, o que acontece? A gente começa a receber a partir de hoje e frequenciando os próximos 15 dias muitos blocos de informação. Se você não tiver ali fazendo essa manutenção do pensamento, o que acontece é que isso começa a gerar uma ansiedade. A cabeça parece que está correndo enquanto você vai tentando fazer uma coisa de cada vez. Esses blocos informacionais, eles vêm numa escala diferente por conta dessa necessidade que a gente acaba criando de racionalizar situações, porque de alguma forma esse intelecto e essa razão, elas vão trabalhando por uma via de acesso que você vai tanto pensando e tentando entender e captando essa informação e conectando com outra, e isso vai acontecendo, e quando você vê, você tem um bloco informacional que está te trazendo uma memória, que está te trazendo um sentimento lá de trás. E essa é a grande dualidade dessa lua cheia em Gêmeos no grau 4 e que vai fazendo a sua travessia. Principalmente porque dentro de uma alunação em Escorpião, ou seja, ela já está frequenciada aqui por essa barreira escorpiana, as coisas ainda estão sendo trabalhadas no modo profundo. E esse modo profundo, quando passa pela qualidade de Gêmeos, agora nessa lua cheia, vai fazer este caminho para chegar naquele sentimento e naquela memória que foi escondida. Como a gente tem esse trabalho de frequência emocional, principalmente durante essa semana, nos dias 29, 30 e 1º, quando a gente tem como se fosse um jorrando dessa energia. Porque, principalmente, se a gente tem uma lua cheia, ela está oposta à energia do Sol.
E junto desse Sol ali no momento, a gente ainda tem Mercúrio e Marte contracenando. Todo o movimento que vai sendo feito ao longo da semana vai fazendo esse transbordar, esse desvelar, este revelar o que está por trás das informações. E o que está por trás das informações que a gente recebe é o nosso emocional, é a percepção que a gente tem. Quando você recebe uma mensagem que não está na mesma frequência ou percepção do seu momento, aquilo vai mexer com o que está por trás. Então, para você parece óbvio que tem alguma coisa ali que precisa ser compreendida, ou tem alguma coisa ali que você acha que entendeu perfeitamente, enquanto essa semana vai fazendo com que o que você realmente precisa entender e perceber não é o que está sendo dito a você, o que você está lendo, o que você está recebendo de informação, mas o que está por trás. Sim, Fábio, mais coisa escondida. Que bom, né, que a gente ainda está aí dentro fazendo esse processo de limpeza profunda para conseguir assumir as nossas reais informações e não ficar criando mais distorção. Não precisar ficar usando caminhos ocultos para chegar onde a gente tem medo de acessar dentro da gente. E aí, qual é o ponto aqui? Primeiro, quando Vênus fizer a conjunção com o nó do norte, tá? Então, imagina só, o nó do norte é o nosso abre caminhos, é o que nos norteia. Essa Vênus, ela vai fazer esse aspecto de encontro. Relacionamentos, a forma como nos relacionamos, a forma como nos sentimos capazes de administrar até mesmo a nossa autoestima para dar vazão a esses encontros. Mais umas coisinhas mal resolvidas, vamos reencontrar, vamos resolver. Nada fica para trás quando existe esse encontrinho. Quando entra a quadratura com Plutão, essa Vênus já entende que se eu estou aqui para resolver, para puxar essas situações que ficaram mal resolvidas lá de trás, agora eu também vou resolver de uma forma onde eu me coloque, aonde eu estabeleça a minha presença, aonde fique muito claro que se em algum momento eu fui aprisionada, se em algum momento existiu dependência afetiva, se em algum momento eu assinei contratos dos quais eu não estou de acordo hoje, se em algum momento eu aprisionei, se em algum momento eu criei dependências, agora não mais. E que isso fique claro para todas as situações que voltarem do passado. O que acontece? É assim? É mágica? Não, né, Ana? É serviçada. Tem muito trabalho nessas miudezas das obviedades dos reencontros que acontecem nesse tipo de performance da qual a gente está passando essa semana. Então, não é mágica, não é tranquilo e não é suave. Agora, como é que eu vou fazer com que isso esteja estabelecido como um compromisso comigo mesma, a partir dos pacotes de dados que vem, a partir das informações, a partir esse super investimento que a minha razão e o meu racional vai fazer para compreender o lugar das coisas. Ouça, principalmente até o final da semana, não é ficar ouvindo os outros, deixando entrar tudo, mas ouça como pesquisa de campo, coleta de dados. É assim que a gente trabalha aqui também para reunir algumas informações e trazer semanalmente esse compartilhar. É uma escuta atenta, porque as experiências elas chegam antes, mas o revelar e o desvelar desse processo é justamente único no silêncio. Então, quando a gente está em silêncio para conseguir receber essas informações, ouvir o que está acontecendo, faz uma pesquisa de campo, observa alguns dias, aí tem o espaço de coleta também.
tem o espaço de soltura e de coleta. Disso aqui não, e isso aqui ficou interessante, então vamos pegar essa informação aqui. O que acontece com esse Marte, esse Sol e esse Mercúrio? O Mercúrio já vai ingressar em Capricórnio, então ele tá saindo de Sagitário para entrar em Capricórnio ali pelo dia 1º. E o que acontece enquanto esses três estão modulando essa energia de Sagitário enquanto a Lua está em Gêmeos? A gente tem essa dança, essa dinâmica, essas pulsões acontecendo para que a gente entenda um ponto referencial aqui dos relacionamentos, da nossa comunicação, do que a gente tem que fazer e do que a gente não tem que fazer, que é entender se a gente está contagiando ou contaminando. O contágio de informações, ele atua de uma forma, aonde você vai de forma consciente, você cria algo, você compartilha algo, você comunica algo, e isso aqui você consegue modular, é isso aqui. Mesmo que seja um contágio que não seja de benefício a todos, vamos imaginar como o contágio de uma doença, você sabe o que está sendo passado, né? Qual é a informação que está sendo passada. A contaminação, aquilo sai completamente de controle porque é totalmente inconsciente e atua de formas invariantes muito inespecíficas, muito abertas, muito soltas, num sentido de você não consegue ter a plena consciência de como é que aquilo, aonde aquilo vai dar e aonde aquilo vai pegar e o que vai acontecer com aquilo. De forma alguma, a gente vai conseguir separar nessa semana, dentro dessa dualidade, se isso é bom ou ruim. Não é a questão. A questão é perceber o que você está conseguindo entender como contágio emocional e como contaminação emocional, vindo de você aos outros e dos outros para você. Por isso essa pesquisa de campo ela é ainda mais importante, porque aí no final de semana a gente chega em momentos decisivos. Você angariou as suas informações, você tem os seus blocos de pesquisa de campo, você tem ali uma leitura do que você passou ao longo da semana, e aí você tem decisões no final de semana. E aí você vai ter que fazer algumas coisas que vão marcar exatamente o início de dezembro. E não é porque chega dia 1º de dezembro, dia 2, dia 3. É porque realmente acontece essa mudança de resoluções desses encontros que vão acontecendo e a gente consegue perceber algo que eu vou estender aqui, que é uma informação que auxilia nesse resumo, nessa sustentação, que foi compartilhado esses dias quando a gente abriu o portal da autonomia ali no Laboratório Curadoria Mercúria. E essa percepção ela é muito ampla e vale para todos, para a gente entender esse esquema da dualidade que nós mesmos criamos ao começar a tentar entender e conceitualizar alguns pontos emocionais. Quais são os gatilhos da semana? Ah, mas eu me senti tão enganada. Pois é, porque você se enganou. Ai, mas é que eu não tô sabendo onde é que eu vou dar limite para essa situação, eu não sei se eu digo isso ou se eu digo aquilo, eu acabo ficando em dúvida. Pois é, porque você está num lugar onde você não devia estar, porque você não está conseguindo se colocar limite, porque você não está conseguindo perceber os seus limites e as suas limitações. Ah, mas eu me senti enganada, eu me senti trapaceada. Pois é, porque antes de se sentir trapaceada, antes de se sentir enganada, você se sabotou. Você se trapaceou. Você passou de um lugar que não deveria passar. Ah, mas eu tô me sentindo muito frustrada. E aí vem a grande palavra da semana, que ainda não é a palavra do nosso oráculo, é para ser transformada em algo novo, mas a frustração. Aonde a gente se sente frustrada, mas naquele lugar assim, bem vitimista, é onde
quase que obviamente para esse lugar racional, nós colocamos uma alta expectativa, uma expectativa irreal, uma vontade que se sobrepôs a todas as informações que na pesquisa de campo a gente não conseguiu coletar. Tinha as possibilidades ali, tinham vários sinais, mas na pesquisa de campo não queria olhar, então vai fazendo esse caminho, e a gente vai se sentindo enganada, sem conseguir dar limite, estabelecer os nossos, trapaceada, frustrada, e chega nesse ponto, né, de uma distância tão grande de si, que todas as situações que acontecem no entorno são muito impactantes, são muito, meu Deus, são muito, eu não consigo parar de pensar, eu acordo, eu durmo pensando nisso, porque, nossa, por que será que tá acontecendo desse jeito? Por que isso tá vindo assim? Tá tão distante e falando tanto dentro da própria cabeça que fica só recriando mais disso. E aí vem de novo, mas eu tô me sentindo enganada. E é um looping eterno. Então a gente tem essa oportunidade, sim, oportunidade de em poucos dias conseguir acessar essa frequência para cair na real. Cair na real. Já vai preparando, quer cair de bundinha, quer cair de lado, quer cair de braços abertos. Prepara como é que você quer cair. Para cair bonita. Mas vai cair na real. E o cair na real serve para tudo, todas as situações, porque é um lugar onde a gente consegue se organizar muito melhor. A gente já tá no chão, do chão não passa. Nesse processo todo a gente consegue se organizar e estruturar alguns pontos muito interessantes. E é isso que a gente está querendo. Só que enquanto não cai na real, não dá para organizar e estruturar o que precisa, porque fica nessa névoa. E acontece muito disso também, principalmente enquanto a gente tem esse aspecto de Mercúrio em quadratura com Netuno. Lá no oráculo passado eu falei sobre essa questão da quadratura, ela ser essa tensão, essa dinâmica de tensão que na verdade nos facilita muito, porque dá um choque primeiro. E aí a gente tira o dedinho da situação, a gente, meu Deus, né, dá aquela quebra de paradigma, e a gente acha que a gente não tem muitos paradigmas, porque a gente é super descolado e, nossa, esses assuntos super me interessam, então eu tenho pouquíssimos paradigmas. Mas aí quando dá o choquezinho, assim, na vida real, e a gente cai na real, o que os outros veem sobre você e o que você vê sobre os outros ainda estava numa névoa. E quando a gente tem esse tipo de quadratura que é esse arquétipo da comunicação, este mago interno, esse cara que faz a ponte entre as situações, e ele faz essa quadratura com Netuno, que de alguma forma não é só uma ilusão, é também um acesso que a gente precisa ter sempre ligado, que é a nossa antena telepática. E eu vou dar um exemplo aqui muito, muito interessante dessa questão de Mercúrio em quadratura com Netuno, que serve para compreensão de outras situações. Canalizações, incorporações, todos esses processos, eles sempre vão passar pelo filtro de personalidade do indivíduo que recebe. E isso é extremamente simples da gente entender para que a gente não entre realmente numa fragmentação emocional cada vez que a gente tem que lidar com uma informação que não vem dessa dimensão. Isso acontece quando eu estou escrevendo um mapa, isso acontece quando eu estou abrindo oráculo, isso acontece quando eu estou falando aqui, isso acontece quando eu estou fazendo um ritual, isso acontece de inúmeras formas com inúmeras pessoas, mas a gente pode só entender isso como pacote de dados e que a gente, quando recebe uma informação, seja uma informação canalizada lá de um planeta específico, de uma constelação específica, de uma raça específica, ela vai vir numa frequência original, e quando ela passa por essa força, ela vai mudar o seu conceito original, porque ela vai precisar passar por essa força.
E quando ela passa por essa força, ela vai chegar onde ela precisa chegar da forma que precisa. Então, o nível de distorção que a gente faz não é quando a gente está canalizando uma informação, quando a gente está acoplando uma informação, quando a gente está recebendo algo e você... É o nível de emoção que você cria nesse processo. Porque quando eu falar sobre algum assunto que vai sair nas minhas palavras, a única coisa que precisa se preocupar, e isso serve para toda a nossa comunicação, é se eu estou em dúvida sobre aquilo, se eu estou desconfortável sobre aquilo, se eu estou duvidando de que aquilo é aquilo, percebe? Então, o que barra realmente a nossa comunicação? É a gente duvidar da gente mesmo. O que barra realmente a gente conseguir se comunicar telepaticamente em outros níveis, através de outros seres? É a gente ficar nessa frequência emocional de ficar ocultando e criticando e criando situações. É isso. Lili tá comentando aqui, a Ana também, a gente atrai de acordo com a frequência vibracional, tem o processo anímico, a mente crítica, é um quebra-cabeça de todas essas situações, né? E assim, ainda são assuntos que a gente tem muita dificuldade de dimensionar, e aí vem essa questão realmente da experiência. E essa semana é uma semana que, com essa quadratura aqui de Mercúrio com Netuno, a gente pode ficar muito nessas ideias distorcidas sobre coisas, porque a gente ama complicar, a gente adora uma coisa complicadinha, um cubo mágico em cima de outro cubo mágico e uma matriosca de um cubo mágico, é aquela loucura que a coisa nunca para. Agora, quando a gente tem uma coisa simples, que é o que essa semana tá querendo revelar de fato, ó, é simples, só que você precisa liberar isso e aquilo, tá afim? Ai, não sei porque eu me senti enganada, ai, não sei porque, ai, meu Deus. Então, o que a vida tá querendo entregar pra gente chegar nesse ponto de simplicidade é essa liberaçãozinha. Então, são oportunidades da gente realmente perceber que tem ideias que são distorcidas, que não são distorcidas porque fulano falou de um jeito que eu não entendi, porque esse aqui faz o trabalho de um jeito... Foda-se! Como você entende? A distorção tá na sua mente. Agora, quanto de atenção você dá para aquela situação que você ficou em dúvida se é isso mesmo? Quanto de atenção que você dá para aquele trabalho que você não sabe se você gosta porque a forma como comunica? Foda-se! Vai partir para coisa simples, vai ver o que você se interessa, vai se comunicar com quem você tá afim, vai sair para conversar com quem você tá afim. E esse é o lance da sobremesa da quadratura. Primeiro você entra em choque, e aí o que você faz quando você entra em choque? Você fica lá de novo no loop, ainda mais eu me senti enganada, não sabia que isso ia me chocar tanto, eu me senti enganada porque passou dos meus limites, eu me senti enganada, trapaceada, oh, meu Deus, a vida é tão difícil. Né? Então, assim, o que a gente busca nunca vai ser o que o sistema tem para oferecer. O sistema é tudo que está fora. Eu aqui sou um sistema. Você pode vir me procurar para uma aula, para participar de algo que eu proponho, para fazer um atendimento. Não vou te entregar tudo que você precisa, porque isso é uma ilusão. A gente vai fazer um serviço, vai buscar um serviço e a gente vai ficar insatisfeito com alguma coisa. Tem vários exemplos para isso, não é nada pessoal e nada que esteja só nesse lugar aqui. É algo que a gente vê corriqueiramente, mas a gente precisa estar atento realmente para esse ponto de... Você tá afim de ficar se desgastando por quanto tempo? Por quantas horas? Por quantos dias? Por quantos anos? Porque assim, tá corrido, a gente sabe que esse oráculo semanal parece um oráculo diário, quando você vê já foi. Agora, o desgaste vem dessa luta contra, né? Eu não quero que seja assim. Agora, o ponto
chave de lidar com as frustrações, que são inúmeras e sempre serão, é a gente integrar, a gente aceitar, a gente fazer essa união dos personagens para um objetivo em comum, que foi o que eu falei na semana passada. É para isso que serve uma quadratura astrologicamente falando, simbolicamente falando. Dois personagens que não estão de acordo, mas eles têm o mesmo objetivo. Olhe para os relacionamentos essa semana. Ah, tem uma discordância aqui, a gente não tá batendo a ideia aqui, isso aqui eu não concordo, isso aqui não é bem assim. Aí você escolhe se você vai ficar se desgastando, se você vai ficar dizendo que o outro devia oferecer uma coisa diferente porque você tá querendo um outro negócio, ou você vai falar, tá, mas nosso objetivo de fato é o mesmo, né? É o mesmo, então simplifica. E o simplifica é assim. Aí a gente consegue chegar com esse Mercúrio em Capricórnio, passando os eitas, integrando o que foi, lapidar o que se quer, como tá sendo trazido aí. De fato, a gente vai lidando também com essas ilusões de que alguma coisa ainda vai ser perfeita e encaixar exatamente naquilo que a gente quer. Mas aí a gente chega com Mercúrio em Capricórnio com esses lugares muito mais decididos, porque a gente já caiu na real, já tá mais assentado, a bundinha já tá no chão, aí já deu para simplificar, isso aqui é por aqui mesmo. E a gente entende esse conceito da frustração de uma forma onde a gente consiga entender, primeiro, qual que é o resultado, vamos puxar lá, ao longo da vida, grandes frustrações, grandes quedas na real, fazer um histórico, fazer o livro da vida, quais foram as suas grandes quedas na real? Eu tenho várias sentadas na real, pisciana, né? Adoro criar umas situações assim, ó, exorbitantes, maravilhosas. Aí a gente cai na real e fala que então, na 3D a tecnologia é um pouco mais obsoleta e a gente vai precisar lidar só com 1% disso aí que você pensou. Ótimo, então vamos ver o que tem aqui, vamos experienciar. Por quê? A diferença é, se eu distorço muito a realidade, porque eu acesso as informações de outras dimensões, acontece todo dia comigo. Eu acesso várias linhas do tempo, eu acesso várias dimensões, eu acesso vários seres, para quê? Para conseguir fazer o trabalho. Então eu tenho que simplificar, foda-se se isso tudo acontece. Isso tem que ser simplificado, isso tem que ser entregue, isso tem que ser feito. Tem a vida real, tem as coisas que não funcionam dentro disso. E aí? Vou sentar e vou chorar? Vou fazer a coitada, vou fazer a doida maluca, talvez um pouco, às vezes, mas a questão é a distorção que a gente faz da gente mesmo. Esse martírio, ele acontece quando mesmo a gente se frustrando, puxou lá na cabeça as suas frustrações da sua vida, quantas vezes já se frustrou? Várias, umas maiores, outras menores. Só que por que a gente continua se frustrando? Porque a gente ainda continua com medo de não se satisfazer. Medo de ficar insatisfeito. Medo de não ser agradado. E o que acontece quando a gente se frustra? Veja aí se não bate essa informação. Ah, então quer dizer que eu não sou amada. Não aconteceu o que eu queria. Né? É muito doido isso, porque a gente tem vários estágios de consciência e vários níveis de frustração ao longo da vida. Mas o que a gente tem aí essa semana para lidar com todos esses aspectos no céu, dentro dessa dinâmica Sagitário e Gêmeos pulsante se não aconteceu o que você tá querendo, tá esperando, tá almejando, tá desejando, tá com vontade e teve que cair na real por causa disso, não é porque você não é amada, não é amado não, viu? É que o negócio é mais complexo. Então, quem não tolera se frustrar, também não tolera receber prazer. Ai, meu Deus! Quem não tolera se frustrar, não goza. Quem não tolera se frustrar, não sustenta o estado delicinha de ser. Porque eu não quero me frustrar. Não quero, então
Eu nem tento, eu nem experimento, eu nem acho gostoso. Nem quero. E se eu gostar e me der mal? Foda, né? Porque aí a gente não consegue flexibilizar esses pontos. Então, tem coisas que precisam funcionar dentro de um formato, mas a nossa experiência não precisa estar dentro desse formato, dessa caixinha. Para os olhos dos outros pode estar acontecendo uma coisa, mas para você internamente tem toda uma flexibilidade. Daí você consegue lidar com a frustração de uma forma muito mais simples. Vai deixar de se frustrar? Never! Vai ficar mais gostoso se recuperar da frustração? Muito! Então, esse é o ponto onde a gente vai ter essa oportunidade de simplificar, porque a flexibilidade e a descontração, elas vão trazendo espaço interno para gerar essa aceitação que já existe dentro da gente. E que essa aceitação, olha a coisa doida, é isso aí, gente. Tipo, sexo, quando é bom, mas quando é muito bom, é ruim. Por quê? Eu não sei se eu concordo com você, Ana. Por quê? Comente. Vocês concordam com isso? Tipo, os dois lados da moeda. Aí, gente, esse assunto aí, ó. Esse assunto é ótimo pra gente falar sobre isso. É um ótimo exemplo. E toda satisfação, de alguma forma, ela tá potencialmente ligada àquilo que a gente é capaz de alcançar. Porque se a gente não é capaz de satisfazer dentro daquela proposta, a gente é capaz de satisfazer de outra forma. Então, a satisfação, ela tá sempre como uma potência. A gente vai criar alguma situação para potencializar. Agora, você pode ter a imbecil ideia inconsciente de querer ficar se satisfazendo com merda. De querer ficar se satisfazendo de, tá vendo? Eu disse, ia acontecer isso de novo, tá vendo? Só acontece coisa horrorosa, tá vendo? Não aparece uma criatura aqui para resolver isso, tá vendo? A gente pode, se não trabalhar esse estado dele sim, a de ser, criar sim potenciais situações para se satisfazer com a desgraça, se satisfazer com a falta de tesão, se satisfazer achando que está muito bem resolvida, muito bem resolvido, mas tá ali, né, naquela rigidez. Então, é isso que o oráculo semanal também estende e traz. A gente vai transformar essas dificuldades de lidar com a frustração, com o medo de não se satisfazer com o que está acontecendo, com essa eterna necessidade de lutar contra as situações, de querer evitar. Que a frustração, ela tem uma função, que é a gente aprender a gozar, a relaxar, a se flexibilizar, a se movimentar, a deixar para trás e para quem possa interessar essas perspectivas de satisfação. Você pode se satisfazer de um jeito, eu me satisfazer de outro, e ainda assim a gente tem o mesmo objetivo? Bora! E aí a gente tem, então, nosso oráculo com uma carta que parece que já veio, mas como eu também abro nos atendimentos, eu às vezes fico em dúvida. Transformação. Mira como a transformação acontece, né? Então, vamos olhar aqui os processos aqui que a gente vai fragmentando, integrando e aceitando. E isso vai criando uma dança, um movimento, e aquela forma que até então parecia que nunca ia sair do lugar, aquele relacionamento, aquele trabalho, aquele assunto, aquele jeito de se comunicar, tão formatadinho, bonitinho, de repente vai se integrando com outras situações e se transforma. Essa é a frequência, tá? Então, vamos ler sobre a transformação. Atenção, a transformação da semana.
Você está no umbral de uma grande mudança nos níveis de energia. Para que essa transformação ocorra, você precisa deixar que sentimentos profundos venham à tona. Essa é uma oportunidade para uma grande cura. Você pode obtê-la por meio de sonhos e visões que atinjam profundezas cósmicas. Esse mergulho na consciência abismal não é necessariamente fácil. A sua psique tem camadas de experiência e algumas delas ainda podem conter dores mal resolvidas. Então, deixe a luz amor fluir através de você e transformá-lo. Isso implica abandonar hábitos e formas obsoletas e ter fé de que a fonte divina ampara você nessa próxima fase da sua vida. Para que isso aconteça, você precisa viver a luz amor. Isso é incorporá-la completamente. Basta ficar atento e não oferecer resistência. Mergulhe fundo e permita a transformação. Visualize e sinta a transformação como poder para transformar a sua energia. Seus pensamentos, as suas atitudes, a transformação vai te dizer, mergulha bem fundo, para se permitir sentir toda a energia no corpo. Vai lá dentro de você, vai desvelar o que foi ocultado, vai transformar essa forma estática que você virou em uma outra corrente fluida. E aí a afirmação é: estou vivendo e incorporando muitas mudanças energéticas com total confiança na fonte. Fonte, parte divina, tudo nosso lugar mais espertinho, a nossa parte que lida com isso aqui de uma forma que sustenta, né? Então, muito que bem, muito que interessante essa transformação. Ana tá dizendo que essa carta lembrou que todos os CDs que já ouvi estão em mim. Somehow, yes. É isso, né? É ótimo a gente ter essa visão mesmo. Se a gente trouxer essa frequência para as músicas que a gente já ouviu, ela já está compondo a nossa playlist interna. Todas as situações que a gente já fez são passos que a gente já sabe dar. E aí a gente olha para esse lugar de transformar também até mesmo o reconhecimento da nossa força, né? Tem coisas que a gente fica tão apreensiva de fazer de uma forma ou de outra, nessa de, será que eu vou me frustrar? Será que eu vou não vou encontrar a satisfação que eu tô buscando? E não parece o mesmo histórico de quem fez coisa pra caralho e se deu muito bem em várias situações, e agora cadê aquela música? Né? Qual é a música que vai tocar para você dar esse outro passo e transformar? Então, são fragmentos muito interessantes dessas informações, e essa é a chave, né? Mudar, a gente sabe que tá mudando, nesse nível aqui que a gente fala, em um nível bem micro, bem interno, para que cada um possa acessar essas informações de acordo com a frequência que lhe diz respeito, o que faz sentido ou não, mas ainda assim, isso faz exatamente. Cadê a confiança nesse processo que te trouxe até aqui? Cadê a confiança? Cadê a fé? Cadê o acreditar em você mesmo? E acontece muito, né, da gente colocar essa energia de confiar que tal coisa vai dar certo, de confiar em tal pessoa, de acreditar, mas esse é um processo vertical. E o processo vertical, ele vai criando essas ramificações de possibilidades. É diferente da gente confiar que as coisas precisam estar aqui. E é sobre isso que a gente fala aqui nessa carta de, veja bem, atenção, agora a gente pega a nossa mochilinha e tira. Dentro dessa mochila a gente tem algo que está pesando e que já pesou outras vezes e que tem algo aqui querendo ser falado de novo, que é a nossa âncora. Então, a âncora, nesse sentido de peso, traz exatamente essa questão. O que pesa as situações? O
que deixa de fato a gente com essa sensação de cansaço? Principalmente quando, de forma ampla e coletiva, a gente está naquele padrão. Todo final de ano tem o padrão. Tem o padrão e as pessoas entram numa loucura, numa dor, numa doença, numa profunda insatisfação e frustração, porque naquele ano não aconteceu o que queria, e aí tenta se fazer de forma regida por esses distúrbios coletivos de final de ano, tenta fazer no final de ano uma promessa para o próximo, que é a loucura de ficar exatamente nessa âncora. Ah, mas as minhas definições, está tudo definido, eu estou aqui no controle. Essa rigidez, seja lá do que você identificar ao longo dessa semana, que te deixa presa numa corrente estática, ela pode ser difícil até mesmo para encontrar. Por quê? Você pode parecer muito calmo, muito calma, muito tranquila. Não, tô lidando super bem, porque eu tô conformada que a vida é assim, mas pelo menos eu tenho a minha segurança ali, eu tenho essas questões aqui que estão, né? Isso aqui ninguém vai mexer, então eu tô segura, tô tranquila, pelo menos tem ali as férias, tem aquele dinheiro, tem aquela situação. A âncora tá dizendo que não é bem assim. E quanto mais rigidez tiver envolvida em determinados aspectos e assuntos, maior a indefinição que vem para mexer. Então é bom a gente antecipar e perceber onde é que dá para ir soltando esse controle na malemolência, onde é que vai dar para soltar esse controle de talvez não seja bem assim, talvez eu precise flexibilizar aqui e ali, talvez eu não tenha respostas para situações que eu achei que já estivessem definidas, e por fora eu não preciso estar tão calma, mas por dentro eu posso ir me acalmando e entendendo que eu não preciso ficar conformada com as situações serem como elas são, mas eu consigo integrar e ver onde é que eu consigo me movimentar, e é isso que me traz sustentação e segurança, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer. É isso que faz com que a gente consiga, no meio de tantas indefinições, manter o estado delicinha de ser. Não faço ideia do que vai acontecer com esse assunto que eu tô lidando aqui, mas eu não vou deixar de sentir prazer por isso. E aí vem a direção do cigano. A carta do cigano é a carta 28 do baralho cigano. E aqui ele vai trazer essa energia masculina. Então, mulheres que em sua maioria escutam o oráculo, atenção ao seu ânimos, ao seu masculino interno, ao que essa voz masculina traz, e atenção ao que de emocionalmente os homens da sua vida, adultos, mas aí podem ser filhos adultos, pode ser pai, pode ser marido, pode ser namorado, pode ser whatever. O que esses homens que estão aí de personagens dessa semana vão trazer que tem razão. O que esse homem interno e o que este homem que, para os homens que escutam o oráculo, o que esse homem que você enxerga no espelho te diz e te convence com razão, para trazer esse realismo. Esse com razão é aquela verdade que a gente falou lá no oráculo anterior, é aquela verdade que verticaliza, que faz você tirar a cabecinha de um lugar baixo e se colocar, se posturar, homem. Se colocar do tamanho que é, e do tamanho que é assim, ó, posturadinho, ereto para verticalização e conectado com as informações que chegam. É isso que dá o senso de realidade, né? Então, tem coisas para serem concretizadas com essa informação. Mulheres, atenção com quem vocês vão concretizar coisas
E se não são homens que estão aí na fisicalidade, emocionalmente, como você se sente em relação a eles, por mais distantes ou em outras dimensões que eles estejam? É como você acha que você pode ou deve concretizar as coisas. Então, essa energia masculina, ela vai nos auxiliar a trazer um senso de realismo, de, mas espera aí, que postura de fato eu tô tendo para resolver isso ou aquilo? Por que eu tô lidando com essas situações aqui dessa forma? E é pura força. É o que ele vem trazendo, este cigano vem trazendo, pra gente saber organizar e concretizar algo, integrando essas energias. Para além da dualidade, tem coisa muito maravilhosa para ser feita, coisa muito maravilhosa para ser observada. E aí, vamos finalizando com o nosso conselho para a semana. Primeira carta, estamos aqui com a carta dos tranca-rua da alma, mudança em constância. Olha lá o barquinho. Tchum. Mudança em constância é a primeira carta. Depois vem pessoa intermediária no baralho de Maria Padilha. E aí temos vício ou teimosia como complemento. Tiramos aí essa tríade e vamos falar disso. Primeiro, se vai mudar, se vai ter uma coisa que vai ficar abalada, se aquele planejamento para a semana já não vai sair bem assim, vai ter essa energia de inconstância, o que a gente faz quando a gente está nessa maré alta, né? Quando a gente está atravessando algum tipo de turbulência. Por isso veio todo esse aprofundamento para a gente entender a que ponto que a gente precisa cair na real, de que está passando por um momento turbulento, e até que ponto emocionalmente isso não pode e não precisa criar essa hiperrealidade também, né? Que é muito a visão emocional das coisas, de desesperar completamente e de fato não conseguir fazer nada com aquilo. Pessoas intermediárias para auxiliar a fazer esse movimento. Então, quando a gente vai soltando do controle, a gente também vai aceitando receber informações, receber ajuda, receber percepções, aprender através dos outros movimentos e outras pessoas. Deixar que as pessoas intermediem, ou seja, tragam e levem informações para que a gente olhe para os nossos vícios e teimosias. E essa é uma carta dentro do baralho da Maria Padilha que ela é uma espécie de alerta, porque ela vai falar de forma bem resumida aquilo que foi trazido ali sobre se você acha que você não está conseguindo dar limite, é porque você que não está sabendo o seu limite, você que está metida num lugar que não devia estar metida, está fazendo posturinha de quem não devia estar se metendo aí. Se você está frustrada, foi porque você criou essa expectativa muito alta. Então, é muito simples, são os nossos desvios de conduta que criam as situações de teimosia. Os vícios, seja de linguagem, seja de comportamento, sejam compulsões, sejam coisas que a gente não consegue moderar e que está muito fora do nosso padrão interno. São situações que a gente fala, opa, isso aqui eu tô me desviando, eu tô me distraindo. Então, vai começar a revisão hoje, dia 27 de novembro, lá nos pensamentos. O que você tá pensando? O que você tá se permitindo fazer com estes pensamentos? Você não acha que tá meio doentio esse jeito de pensar, esse negócio aí? Você não acha que é meio mal direcionado mesmo, a forma como você tá tentando conduzir essa história? Porque aí o grande cuidado com os vícios e as teimosias, a gente vai olhar isso para teimosia de vai lá se fuder de novo, vai lá meter a cara onde não tem que meter de novo, até compulsões maiores, onde a gente realmente está falando de um corpo que já está inflamado, que já está intoxicado, que já saiu completamente do seu lugar de flexibilidade e saúde. A gente está falando de lugares extremos, então cada um vai olhar para dentro da sua dimensão de teimosia e de vício para entender qual é o nível de
permissividade que se dá para se fazer desse jeito. Para daí usar esse nível de permissividade que é baixa, que entra naquela história de você ficar se acorrentando a situações, relacionamentos, pessoas, que nível de permissividade você dá então? Como é que você se enxerga que você permite que esse tipo de situação aconteça? E por outro lado, você aumenta a sua permissão para fazer esse processo de cura acontecer, o nível de permissão para receber mais do que você está viciada a receber, para entregar melhor do que você teima em entregar. Então, tem uma necessidade assim da gente abrir espaço fazendo a própria ritualística de liberação das situações. Tá precisando fazer o quê? É um banho, é uma defumação, é fazer um movimento de se embrenhar no mato, é fazer o quê? Vai ter que descarregar uma informação. Lembra que no início eu falei que a gente está trabalhando com blocos informacionais? Se chega um bloco novo de informação e você tá aqui no vício, na teimosia, e aquilo ali tá não deixando nenhuma outra situação chegar, nenhuma outra situação se apresentar, você primeiro descarrega. Quando você descarrega, você precisa intencionar descarregar. Por isso que é muito importante entender que essa influência do vício, da teimosia de pensamento, da obsessão com alguma coisa, do medo de, meu Deus, será que isso aqui que tá acontecendo não tem a ver, da paranoia? Às vezes a pessoa é viciada em pensar sempre o pior. Aliás, é bem comum isso. De vir algo diferente do que a pessoa está acostumada e ela ficar paranoica ali, achando um negócio e pensando. E aqui está uma chave. Vício e teimosia em se culpar. Maioria viciada em se culpar. E aí tá tão viciada e teima em ficar se culpando que faz isso com os outros. Ai, você não acha que tal coisa, você não acha que isso aqui é ruim, você não acha... Porque a pessoa quer sempre transferir aquela culpa, né? Então o outro tá errado, o outro tá fazendo uma coisa, o outro não sei o quê. De tanta contaminação de culpa. Então vamos olhar para essa teimosia de se culpabilizar, a teimosia de se frustrar, o vício nos comportamentos que esse tipo de repetição acaba trazendo, para liberar essas influências, que a gente chama de influências astrais, porque a gente não consegue dimensionar, né? Como é que atua um campo eletromagnético, como é que a gente faz as nossas interações energéticas, como é que funciona todo o nosso sistema. A gente não tem essa consciência o tempo inteiro, porque a gente olha com esses olhos da fisicalidade, os olhos teimosos tridimensionais, e acaba se viciando em fazer isso. É isso, né, Ana? I'm the problem, it's me. Sim, você abre a porta e já manda essa para essa semana. Bora lá resolver, então, se a gente já entendeu. Bueno, então é isso aí, redondinho, o nosso oráculo semanal. Sejamos incríveis para essa semana, porque tá aí um monte de oportunidade para a gente simplificar, cair na real e manter o estado delicinha de ser rolante. Lembrem-se, a Agenda 2024 já está aberta, poucos horários para leitura de tarô ainda em dezembro. Então bora que vamos? Besitos, graças pela presença de cada um de vocês, os que assistem aqui junto comigo enquanto eu falo e os que vêm depois. Até semana que vem!